Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez com a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, com a sua permissão, para mais um dia poder fazer esse trabalho que tem alcançado muitas e muitas pessoas. Eu agradeço a todos, logo agora no princípio, a todos que têm nos ajudado, têm nos fortalecido, nos dando essa força, esse apoio. E como de costume, a gente vai escutar um hino agora no começo, e logo após o hino, o nosso irmão Álvaro vai vir trazer uma mensagem da parte do Senhor para todos nós. O objetivo é alcançar pessoas não salvas, mas da mesma forma também alimentar nossos corações salvos que estamos passando por esse momento agora de não poder estar se reunindo, não é mesmo? Então vamos escutar um hino agora. Na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor, presente e constante ao longo da estrada. Jesus companheiro me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente ele está. Não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro comigo estará. O bom companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade que deu a minha alma o gozo eternal. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente ele está. Não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro comigo estará. Boa noite, irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesta noite. É um prazer poder aqui, por meio deste meio de comunicação, poder anunciar e comunicar com você a palavra de Deus. Eu gostaria de ler um texto na palavra de Deus que está na carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. E o verso 32. A palavra de Deus diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentaste grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipante com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vós compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio
superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Eu gostaria que nós, nesta noite, na permissão do Senhor, observássemos uma citação que nós temos neste texto da palavra de Deus, que primeiramente foi citado pelo profeta Abacuque, no capítulo 2. Ali nós temos Abacuque falando da promessa de uma visão, e aqui nós temos a promessa de uma pessoa. E a citação de Abacuque está aqui no verso 38, na parte A deste versículo. O meu justo viverá pela fé. Eu gostaria de pensar um pouquinho nesta frase, nesta citação. Esta frase ela também foi citada pelo apóstolo Paulo aos Romanos, foi citada por Paulo também no livro de Gálatas e foi citada aqui pelo escritor aos Hebreus. Cada uma destas citações elas foram feitas em um contexto diferente, né? Em Romanos, o apóstolo Paulo ele estava citando e dando ênfase, especialmente para a palavra justo, né? Apresentando ali sobre a justiça de Deus, a justificação, onde a pessoa ele pode ser justificado por Deus, independente das obras da lei. Depois, no livro de Gálatas, Paulo ele dá mais ênfase à palavra fé, né? Abraão creu em Deus e isto foi imputado para a sua salvação. E nós temos aqui nesta carta aos Hebreus, ele dando mais ênfase à palavra viver, viverá. E então eu queria que nós considerássemos um pouco cada uma destas palavras aqui nesta noite. Justo viverá pela fé. Primeira palavra que nós podemos pensar então é esta palavra justo, né? Há um conceito humano, o que é ser justo. E o conceito humano é que uma pessoa é justa quando ele cumpre com os seus compromissos, ele é reto nos seus negócios. Há também algumas citações da palavra de Deus, né? Que a pessoa ele é justo por ter uma vida moralmente correta. Nós podemos pensar no caso de José, né? Esposo de Maria. A Bíblia descreve José como justo. Ele, moralmente falando, ele se manteve puro durante o seu relacionamento de namoro e noivado, possivelmente com Maria. Nós podemos pensar no caso de Zacarias e Isabel, né? Quando muitos não estavam preocupados com as cerimônias religiosas, nós vemos descrito que Zacarias e Isabel eles procuravam cumprir os seus deveres religiosos. Mas o que eu gostaria de pensar, né, que no sentido judicial, no sentido bíblico, né, a palavra de Deus é muito categórica em dizer que não há um justo sequer. Então, a Bíblia não fala
da questão de ser justo por meio de ter uma vida correta, cumprir com a sua palavra, com os seus negócios. Mas a Bíblia fala que todos são injustos. Agora é interessante nós pensarmos como Deus, então, justifica o ímpio. A palavra de Deus, ela nos lembra que Deus é um Deus justo. No Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava falando, eu creio ali no capítulo 17, ele diz: Pai justo. Então, o Senhor Deus, ele é justo. E ele não aceita que o seu padrão seja rebaixado. Ele mantém o seu padrão de justiça. Então, houve um grande dilema, né? Até mesmo um amigo de Jó, né? Ele pôde perguntar: como, pois, seria justo o homem para com Deus? Então houve esse dilema: como Deus, sendo justo, poderia justificar um ímpio, uma pessoa injusta? Mas o que eu queria que nós lembrássemos, irmãos e amigos, nesta noite, que Deus, ele está acima da lógica e acima da sabedoria humana, né? Acima da sabedoria do homem. Nós devemos lembrar que em Cristo, na pessoa de Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele pôde realizar uma justificação perfeita e uma justificação que atendesse à sua justiça. E foi então que o Senhor Jesus Cristo, ele entrou na história. Aqui mesmo nos versículos anteriores nós podemos observar o Senhor Jesus Cristo mesmo no capítulo 10 ainda: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então Deus, em acordo com o seu Filho, ele quis providenciar uma justiça que satisfazesse a pessoa de Deus e ao mesmo tempo pudesse satisfazer a necessidade do injusto. E por isso a palavra de Deus, ela descreve na carta aos Romanos que Deus, ele é o justo e ao mesmo tempo justificador daquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo. Então, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, foi possível a justiça de Deus ser satisfeita e ao mesmo tempo a necessidade do injusto também ser satisfeita. Deus o justificar e o colocar em uma condição, em uma posição de justo. O que eu estava pensando, prezado amigo, né, e ouvinte da palavra de Deus. Deus, ele sempre fez o que é impossível ao homem. Nós estamos pensando que em Cristo a pergunta mais profunda pôde encontrar uma resposta. O mais difícil dilema pôde encontrar uma solução. E o mais ímpio dos pecadores pôde encontrar uma justificação. É possível que talvez você que está nos ouvindo, que ainda não é salvo, não entende estas coisas. Mas ser justo não é uma conduta, uma maneira de vida. Mas ser justo é uma condição dada por Deus, mediante a pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não tem encontrado o Senhor Jesus Cristo na sua vida, não tem se rendido a Ele, confiando nele, pedindo perdão dos seus pecados, você ainda não é justo. Você é considerado, como diz a palavra de Deus, né? Como injusto. Mas Deus em Cristo, Ele quer e Ele quis nos justificar. Diante disso, eu estava pensando, né?
Deus sempre fez o que é impossível. Deus sempre fez o que é impossível. Aquilo que é possível ao homem, Deus permite e concede que o homem o faça. Mas aquilo que não é impossível ao homem, Deus o torna possível. E por isso então Deus tornou possível nos justificar e nos colocar em uma condição, em uma posição de justo, mediante a obra, o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz de Calvário em meu lugar e em seu lugar. Justo então é uma condição, é uma posição impossível por nós, mas possível para Deus. Agora, eu gostaria de pensar um pouquinho na palavra viverá, né? Justo, uma condição, uma posição. Mas esta palavra viverá é uma conduta, é uma maneira de vida. É muito bom ter o privilégio de ter esta grande posição, sermos justificados em Cristo. Mas um salvo, ele deve evidenciar esta sua posição pela sua conduta, pela sua maneira de viver, né? As nossas reações, elas vão dizer a nossa posição. E eu estava pensando isso, prezados irmãos, né, especialmente em relação aos dias em que nós estamos vivendo, né? Qual é a nossa reação, né, diante as situações atuais pelas quais nós e o mundo inteiro está passando? Sem dúvida, eu creio que há muitas pessoas desesperadas, né? Estão com os seus dias e os horizontes da sua visão um pouco escura, né, cinzenta, sem saber o que vai acontecer, sem segurança. Mas eu gostaria de pensar, irmãos, nós, os crentes em Cristo Jesus, o que foi impossível ao homem, Deus fez. E nós cremos nesta verdade, cremos em Cristo para a nossa salvação, para a nossa justificação. E Ele nos colocou nesta posição tão privilegiada. Mas agora nós temos diante de nós uma responsabilidade, uma conduta, uma maneira de viver coerente com aquela posição que o Senhor Deus nos deu. O apóstolo, o escritor aqui aos Hebreus, né, ele fala desses irmãos aqui, que está no contexto desta citação, o justo viverá pela fé. Ele fala que esses irmãos, eles viveram no princípio das suas vidas cristãs, enfrentando grandes dificuldades, grandes tribulação. A palavra de Deus aqui fala que eles sustentaram grande luta e sofrimento. Nós sabemos que o contexto aqui é um pouco diferente da nossa situação, mas o que nós precisamos lembrar que sofrimento, luta, tribulação, dificuldade, ela há durante a vida nossa aqui na terra. Esses irmãos, eles tiveram no princípio da sua vida, devido à sua fé, né, pública na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas outros têm de enfrentar situações em tempos diferentes. Mas o que eu achei interessante foi a reação destes irmãos diante as dificuldades, as tribulações e as lutas. E é interessante nós observarmos aqui que houve dois lados, né? De um lado, eles tiveram grandes lutas, mas por um outro lado, o escritor aos Hebreus diz que eles tinham
um grande galardão. Lutas, uma situação presente. Galardão, uma situação futura. Lutas aqui na terra. Galardão, uma situação que vamos desfrutar no céu. Lutas recebemos aqui na terra, muito provavelmente por causa da presença do pecado. Eu creio que é possível que esses dias Deus está querendo, falar com todas as pessoas e talvez até conosco mesmo. Mas o grande galardão, os salvos, eles vão receber das mãos do Senhor Jesus Cristo. Então, esses irmãos aqui, eles tiveram grandes lutas. Agora, o que eu achei interessante, que a palavra de Deus diz que eles sustentaram. Eles resistiram estas lutas. Eles resistiram estas tribulações, estas provações. E eu queria compartilhar com vocês, especialmente irmãos em Cristo, essa deve ser a situação daquele que é justo. Diante das dificuldades, das tribulações, diante de nós não sabermos o que vai acontecer, nós precisamos estar resistindo, suportando estas tribulações. Uma outra situação que é colocada aqui é que esses irmãos, eles também participaram com aqueles que deste modo também foram tratados. Nós temos aqui uma outra lição, diante da situação de dificuldade, de tribulações, de provações, alguém perdendo, emprego, perdendo até mesmo coisas que conquistaram com o passar do tempo. Nós temos aqui uma lição dada por meio desses irmãos hebreus ali que foram convertidos ao cristianismo, que eles participaram com aqueles que deste modo também estavam sofrendo, Então nós temos aqui um ensino da palavra de Deus, de estar preocupados, envolvidos com aqueles que sofrem juntamente conosco. Eles não ficaram indiferentes à situação dos demais, Eles envolveram com essas situações. Alguns foram presos, e a palavra de Deus fala aqui que eles foram lá visitar estes que estavam presos. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele lembra que nós devemos cooperar com os santos nas dificuldades deles. A palavra de Deus nos lembra que nós devemos chorar com os que choram. A palavra de Deus nos lembra no livro de Tiago que nós temos que visitar aqueles que estão em dificuldade, tribulação, e assim por diante. Então temos aqui duas lições: resistir, suportar e também participar do sofrimento dos outros. E nós podemos aí pensar como nós podemos participar, sem dúvida, auxiliando naquilo que é possível a nós. Uma outra coisa aqui que estava acontecendo com estes irmãos é que eles estavam tendo os seus bens, como diz aqui, porque não somente vós compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Devido à sua fé no Senhor Jesus, era uma situação deles lá, eles foram confiscados os seus bens. Uma situação. Agora nós estamos pensando na nossa situação atual. Devido
esta situação de isolamento, de não poder trabalhar, né, de firmas não poder produzir as suas mercadorias, os seus produtos, é possível que muitas pessoas vão ficar sem muitas coisas. E não podemos fazer nada. É que esses irmãos, eles não podiam fazer nada. E nós não temos como fazer alguma coisa. Mas o que achei interessante aqui, que eles aceitaram esta situação, não desgostosos, não amargurado. Mas diz aqui a palavra de Deus que eles aceitaram esta situação com alegria. É muito difícil, né, pensar em alegria na situação atual que nós estamos vivendo. Em casa, isolado, não podendo trabalhar, né, não podendo produzir, não podendo comercializar, né, não podendo ter ganhos. E quando nós não temos ganho, nós estamos perdendo, né? E muitas das vezes aquilo que talvez nós ganhamos, nós vamos perder. Eu estava vendo uma entrevista com alguns produtores de chocolate, né? Eles falando que trabalharam praticamente o ano inteiro pensando nesta época da Páscoa para vender os seus produtos, e eles perderam tudo, né? Praticamente o que produziram. É possível que tenha algum irmão nosso está vivendo nesta situação, perdendo aquilo que já tinha. Mas esses irmãos aqui, eles estão querendo nos ajudar, querendo realmente nos dar esta lição, como deve ser a nossa reação, viver diante das situações, aceitando as situações com alegria, com alegria. Não é fácil, mas o crente, o justo, ele deve viver, né, como nós estamos pensando, né, uma conduta, uma maneira de vida, como esses irmãos aqui, alegre, diante das situações possivelmente de percas. Mas diz aqui que, por que eles estavam alegres? Diz aqui que eles tinham ciência. Ciência de quê? Ciência de que eles possuíam um bem maior, né? Vós mesmo possui patrimônio superior e durável. Esses irmãos, eles sabiam do fato, né, que estavam perdendo aqui na terra, mas eles sabiam do fato que o patrimônio deles aqui na terra era provisório, mas eles tinham um patrimônio superior no céu e durável. Nós precisamos lembrar que o que nós temos aqui na terra é algo que não é permanente, não é durável, né? Como diz o Senhor Jesus Cristo, se é algo como tecido, papel, lata, podemos pensar em carro, né? Estas coisas, a Bíblia diz que a ferrugem, ela corrói, ela destrói. Se for em espécie, em dinheiro, o ladrão pode roubar, ou mesmo o governo pode confiscar. Nós já vivemos uma época onde pessoas tinham dinheiro no banco e foi confiscado pelo governo. Naquela época a poupança era muito interessante, tinha um rendimento muito alto e muitas pessoas vendiam até casas para colocar o seu dinheiro lá. Mas quando o presidente ele assumiu a presidência ali, Fernando Collor de Mello, ele baixou um decreto, né, que as pessoas eles iam ter somente um limite para tirar das suas poupanças e o resto foi confiscado pelo governo. Foi uma situação já vivida aqui no Brasil.
E nós então possivelmente podemos passar por este tempo de perca. Mas nós devemos estar como estes irmãos, ter ciência, saber que se nós perdemos aqui, nós temos um patrimônio superior e durável, permanente no céu. E qual era a exortação que a palavra de Deus queria passar para eles e também passar para nós? Não abandonar, portanto, a nossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. É muito fácil, perdermos a confiança. É muito fácil não vivermos, como diz a palavra de Deus aqui, por fé. É muito fácil. Mas a exortação da palavra de Deus é: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. E ele diz aqui por quê? Ele diz porque ela tem grande galardão. Irmãos, se nós continuarmos confiando naquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, continuar confiando de que, sem dúvida, aquilo que Ele prometeu nos dar, Ele vai cumprir. A questão é que nós temos acostumado a viver com muitas coisas supérfluas, com muitas coisas que não é o necessário. E quando nós talvez temos de nos restringir a uma vida, a viver com o necessário, muitas das vezes nós ficamos abalados, ficamos descontentes com esta situação. Mas a palavra de Deus aqui está querendo lembrar: olha, não abandoneis a confiança de vocês, porque em relação a isso o Senhor Deus, Ele também promete nos recompensar por manter firme a nossa confiança. Versículo 36: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus quer que nós façamos a vontade dEle. E a vontade de Deus é que nós não percamos a nossa perseverança. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Esta é a vontade de Deus para nossas vidas. Perseverar firme, perseverar confiante, perseverar sabendo que aquele que prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai estar conosco, Ele vai nos sustentar, Ele vai dar aquilo que é necessário para a nossa vida. O Salmo de número 37, versículo 25 fala: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O salmista, ele teve esta experiência durante a sua vida aqui na terra. Fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo desamparado e nem mendigar o pão. Esta é a promessa de Deus. Com efeito, então, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual era a promessa aqui? A promessa aqui era a vinda do Senhor Jesus Cristo, O escritor aos Hebreus, ele estava querendo que esses irmãos, eles estivessem olhando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos prometeu, que Ele vai voltar, Ele vai nos buscar, para que onde nós estivermos, onde Ele estiver, nós podemos também estar. E então o escritor aos Hebreus, ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Irmãos, esses irmãos aqui, eles tiveram
como nós já temos pensado, grandes lutas. Tiveram que resistir, tiveram que suportar. Eles participaram também de sofrimento de outros. Mas eles fizeram isso, né, como diz aqui a palavra de Deus, com gozo, com alegria. Mesmo sendo confiscados seus bens, perdendo aquilo que eles já tinham, eles fizeram isso com alegria. Mas como nós temos pensado, eles tinham em vista, eles estavam cientes de um patrimônio que é durável, que é eterno no céu. Eu queria que estas palavras, né, que temos aqui da parte deste escritor aos Hebreus pudessem nos ajudar nesses tempos difíceis. Que a nossa maneira de vida não seja focada no aqui e agora, mas que nós possamos estar olhando para o que há de vir. O escritor aos Hebreus, ele fala deste patrimônio superior e durável. O escritor aos Hebreus, ele fala de um galardão que provavelmente nós vamos receber naquele dia do tribunal de Cristo. E ele também lembra-nos de uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Justo, uma posição dada por Deus. Viver, uma conduta de vida, uma maneira de vida. O que Deus ele espera que nós vivemos aqui neste mundo com uma maneira de ver as coisas diferente daqueles que não têm esperança, daqueles que não têm confiança, daqueles que estão desesperados, né? Nós precisamos ter uma maneira de vida, uma conduta de vida diferente. Ele continua dizendo aqui: se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Esses que retrocedem aqui, eu creio que não está falando de pessoas salvas, né? Está falando daqueles que possivelmente estiveram e estão junto com os salvos. Até fizeram uma profissão de fé, mas não uma profissão de fé verdadeira. E quando vêm as tribulações, as dificuldades, retrocedem, voltam para trás. Mas o escritor aos Hebreus, ele está dizendo assim: olha, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós não somos como esses. Nós somos diferentes. A nossa maneira de ver as coisas é diferente daqueles que não são salvos. Nós estamos olhando não é para o presente, nós estamos olhando para o futuro. Nós estamos olhando para aquilo que nós vamos receber do Senhor na eternidade. Um patrimônio superior e durável. Um galardão no céu. Juntamente com esta pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E ele termina então dizendo: nós, porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Somos daqueles que confiam, somos daqueles que estão acreditando naquilo que nós temos lido, daquilo que nós temos ouvido da palavra de Deus. E diante das situações adversas que nos cercam, nós não estamos desesperados, não estamos voltando para trás, porque nós estamos confiando. Prezado ouvinte, Deus, Ele quer que nós fazemos a sua vontade. Como diz aqui, a vontade de Deus é que nós perseveramos em confiar no Senhor e na sua palavra. Confiar na pessoa
gloriosa do Senhor Jesus Cristo, naquele que nós cremos, né? Naquele que nós cremos. Cristo é a condição de justo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a conduta do nosso viver. O Senhor Jesus Cristo, a vinda de Cristo, a vinda dele para nos buscar para a sua presença, é a nossa confiança, é a nossa fé. Por isso, então, nós temos esta citação na palavra de Deus, né? O justo viverá pela fé. Tem um hino que nós cantamos que diz o seguinte, eu vou terminar com a citação deste hino: não sei o que me espera, Deus não me revelou. A senda é nova para mim, mas com meu guia vou, e cada passo espero dar com quem por mim penou. Onde ele guia sigo e creio no seu amor, se não enxergo o futuro, né? Ó, vê, meu Salvador. Nós não precisamos ficar preocupados com o futuro. Nós precisamos lembrar que o futuro pertence ao Senhor. É Ele que vê, é Ele que sabe todas as coisas. Se um só passo vejo, mas não preciso ver, nem quero já nenhum farol, se a luz do céu tiver, mas sempre dessa luz de Deus aqui terei mister. Feliz tal ignorância do meu caminho além, é bem melhor eu não saber as provações que vêm. Se já não sei por onde irei, de certo sei com quem. De certo sei com quem. Irmãos, amigos, nós precisamos caminhar aqui sabendo com quem estamos caminhando. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a solução. O Senhor Jesus Cristo é aquele que nos posiciona como justo. O Senhor Jesus Cristo deve ser a maneira de vida nossa aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo, Ele deve ser a nossa confiança para toda a eternidade e todas as coisas. Que Deus possa nos ajudar, nos consolar e fazer nós, né, de fato, mais confiante e perseverante naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós sabemos em relação à nossa eternidade, em relação àquilo que nós vamos receber do Senhor no futuro. Que Deus queira que seja assim em cada uma das nossas vidas e que Deus possa consolar os nossos corações, nos confortar, nos animar e nos encorajar enquanto vamos com certeza passar por esses dias que ainda estamos vivendo de dificuldades, né, aqui neste mundo. E que as lições da palavra de Deus possam nos ajudar a comportar de uma maneira fazendo tão somente a vontade de Deus. Amém. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Damos graças porque ela está nas nossas mãos, nós não estamos restritos a ela, e partes da Tua palavra, como nós temos lido nesta noite, nós vemos irmãos em uma época das suas vidas sofrendo, mas nós temos exemplos que de fato nos ajudam a continuar confiando no Senhor. Irmãos que perderam bens, irmãos que foram presos, foram torturados, foram humilhados, mas eles tinham ciência daquilo que vem da parte do Senhor. Eles perseveravam, eles sabiam da recompensa, eles sabiam da pessoa mais ilustre que há no universo, que é o Senhor Jesus, que é a sua promessa de vir e estar conosco presentemente para toda a eternidade. E nós, ó Pai, damos graças porque nesta condição eles puderam viver as suas vidas aqui de fato confiando pela fé. E que seja esta também a conduta nossa enquanto estamos vivendo aqui neste mundo, perseverar, confiando, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel
e sem dúvida Ele vai cumprir até o fim. Damos graças e oramos por toda a família da fé, em todos os lugares onde tem ouvido esta palavra, para que de fato sejam consolados, animados e encorajados pelo Senhor, pelo poder do Senhor e pelo poder da Tua palavra. Nós te agradecemos, nós te adoramos, nós te bendizemos e nos colocamos nas Tuas mãos. E queremos que nós sejamos pessoas que possam manifestar a Tua glória, a Tua grandeza aqui neste mundo. Fazemos esses pedidos com ações de graça no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, que maravilha, né? Que mensagem boa que Deus trouxe pra gente através do nosso irmão Álvaro, pra gente nesses dias de tribulação, esses dias de quarentena, de dificuldade. Graças a Deus, Deus tem suprido nossas necessidades, colocando também esse meio de comunicação para que sua palavra venha propagar a todos os lugares. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que aqui tiveram presente com a gente, nos apoiando, nos dando essa força, que a mensagem de Deus chegasse até as pessoas que realmente necessitam. Então eu de costume vou agradecer a todas as pessoas que aqui tiveram com a gente e que Deus continue nos abençoando. Ok? Então vamos lá, vamos começar. A nossa irmã Milene, Danilo Ribeiro, o Heitor, o Guinho. Gente, um abraço, muito obrigado pela força, pelo apoio que vocês têm nos dado aí. Que Deus abençoe você e a sua família, Danilo, grandiosamente. Viu, Milene? Obrigado. Nosso irmão Elcio e Eliane, muito obrigado, Elcio. Obrigadão, nós contamos com você sempre, viu? Obrigado, Tiliana, por tudo que tem feito. Nosso irmão Neirto Fernandes, lá de Cristais. Neirto, muito obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado. Eu agradeço muito, viu? Nosso irmão Davi Ribeiro. Davi, brigadão, viu? Dona Sirlene, um abraço, muito obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado aí. Otamir, nosso irmão Mirim. Irmão Mirim, muito obrigado, Mirim. Deus continue abençoando você, toda a sua família, a nossa irmã Thaisa, a Tailiene, o Eliabe. Um abraço para todos vocês, tá? Nosso irmão Joaquim Fernandes. Irmão Joaquim, um abraço, obrigado, viu, meu irmão? Que Deus abençoe você grandiosamente. A nossa irmã Cacilda, doutora Cacilda, muito obrigado pelo apoio, pela força. Tá sempre aí com a gente, nos ajudando, nos apoiando, tá? Muito obrigado, viu, irmã Cacilda. Alonso Rezende, seu irmão Alonso. Alonso, muito obrigado, viu? Que Deus continue abençoando você, toda a sua família, João Vitor, sua esposa, tá? Muito obrigado mesmo. Ivamar Ribeiro. Ivamar, muito obrigado, viu? Que Deus continue te abençoando grandiosamente. Hilda Ribeiro, nossa irmã Hilda. Irmã Hilda, muito obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado aí. Continue nos ajudando nesse trabalho, que esse trabalho é para a honra e para a glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, tenha uma boa noite, viu, Hilda? Ney Roberto. Ô Ney, um abraço, obrigado, viu? Manda um abração para Manu aí. Brigadão para sua esposa, que Deus continue abençoando vocês, tá? Andréia Lázara. Andréia e o nosso irmão, como é que ele chama, amor? Marido da Andréia, amor. Rondinelli. E o Rondinelli.
Nosso irmão Rondinelli, muito obrigado, viu, Rondinelli? Andréia, muito obrigado por ter nos apoiado, nos ajudado, viu? A Keila e o Maicon. Keila, brigadão, Maicon, muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Lucélia, nossa irmã Lucélia, nosso irmão Mozart, muito obrigado mesmo, obrigado pelo apoio, pela força que vocês têm nos dado, tá? Ana Lúcia, muito obrigado, que Deus abençoe vocês aí, toda a sua família. Carla Franciele, ô Carla, obrigado pela força, viu? Obrigado pelo apoio aí que tem nos dado. Patrícia Neiva, Patrícia, muito obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado, viu? Muito obrigado mesmo, continue nos ajudando aí, para que a palavra do Senhor possa alcançar cada vez mais as pessoas que necessitam. Tanismara Fernandes, ô Mara, brigadão. Toniel, muito obrigado. Luiz Henrique, um abração para todos vocês, tá? Flávia Pimenta, ô Flávia, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por tudo que tem feito, por ter nos ajudado, por estar compartilhando, nos ajudado que a palavra de Deus venha a ser propagada cada vez mais. Muito obrigado, viu? Toninho e as crianças aí. Deixa um abraço para todos eles aí, tá? Giovanni Luiz Ribeiro. Ô Giovanni, obrigado pela força, toda vez que está aí junto com a gente, nos ajudando, compartilhando. Muito obrigado, viu? Tigeu também. Ô Tigeu, obrigado, viu? Giovanni Ribeiro, aqui da Casa de Oração do Jardim Portinari. Muito obrigado, viu, Giovanni? Um abração, muito obrigado mesmo. Amanda Fernandes, a esposa do nosso irmão Maico. Um abraço para todos vocês, Maico, Amanda, que Deus abençoe a família de vocês. Luiz Carlos Souza, ô Luiz Carlos, obrigado, viu? Que Deus abençoe você. A Dona Sirlene, Davi, brigadão, viu? Obrigado pelo apoio, pela força que vocês têm nos ajudado aí. Rosângela Maria Ferreira, Rosângela, obrigado pela força, obrigado pelo apoio que tem nos ajudado aí, viu? Muito obrigado mesmo, que Deus venha abençoar vocês cada vez mais. Júnior Luciano, ô Júnior, obrigado, viu? Nosso irmão lá de Bauru. Irmão Júnior, muito obrigado pelo apoio, pela força que tem nos dado aí, ó. Itamar, o Itamar Ricardo, brigadão pelo apoio, pela força aí, tá bom? Cláudia Luiz, com o Luiz Garcês, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço, meus irmãos, muito obrigado pelo apoio, pela força aí. Nos ajuda aí para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, propagar a palavra do Evangelho, tá? Muito obrigado aí, viu, Luiz? Daniel Freitas, ô Daniel, obrigado pela força, pelo apoio aí, tá bom? Elza Abadia, muito obrigado, que Deus continue abençoando você e toda a sua família, tá bom? Marcelo Almeida, ô Marcelo, muito obrigado pela força que você tem nos dado, o apoio, tá? Que nos ajude aí a propagar a palavra de Deus, para que ela venha alcançar cada vez mais as pessoas que necessitam da tua palavra, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá ok? Muito obrigado, Marcelo Almeida. Vânia Ribeiro, irmã Vânia, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo apoio, pela força, por ter nos ajudado aí nesse trabalho para a honra e para a glória do nosso Senhor Salvador, viu? Adriel Pereira, Adriel, um abraço, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Jamichel Gomides, Jamichel, muito obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado aí, tá bom? Muito obrigado mesmo. A Malu Cassanta, Malu, muito obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado aí, que Deus abençoe você e toda a sua família, viu? O nosso irmão João Vitor, ô João Vitor, muito obrigado pela força, viu?
Um abração para você e para toda a sua família. Tá ok, garoto? Muito obrigado. Stephanie Tabita. Ô, Steph, muito obrigado pela força, pelo apoio que você tem nos dado aí, tá? Muito obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando a sua vida grandiosamente, viu, minha irmã? Nos ajuda aí para que a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo venha alcançar cada vez mais pessoas que necessitam do teu conforto, tá ok? Muito obrigado, Stephanie Tabita, é a filha do nosso irmão Giovanni, o Tigeu. Muito obrigado, viu? O Eder Souza, muito obrigado pela força, pelo apoio aí que tem nos dado todos os dias, tá? Muito obrigado mesmo. Ademir Alves da Silva, Tidema, um abraço, obrigado, viu? Obrigado pela força, pelo apoio aí que tem nos dado, tá bom? Giovana Jané, nossa irmã Giovana, muito obrigado pelo apoio, pela força aí que tem nos dado. Manda um abraço para todo mundo aí, tá bom? Da família Jané. Um abração, gente. Muito obrigado mesmo. A Mônica Cardoso, a esposa do nosso irmão Danilo Braga. Um abraço, Danilo Braga, e a toda a sua família, a Mônica, os meninos. Um abração. Muito obrigado pela força, pelo apoio que vocês têm nos dado aí a todos os dias, para que a palavra do Senhor continue sendo propagada a todas as pessoas. Adriene Duarte, Adriene, muito obrigado pela força, pelo apoio. Adriene lá de Uberaba, nosso irmão Pedro e suas filhas, né? A Andressa e a Paula. Um abração para vocês, muito obrigado pela força que vocês têm nos dado, nos apoiado aí nesse trabalho maravilhoso de propagar o Evangelho de Jesus para todas as pessoas que necessitam, né? O Alex e a Angélia, nosso irmão do coração lá do Jardim Veracruz, um abraço para você e toda a sua família, gente. Muito obrigado, viu? Ivanir Ferreira, obrigado, Ivanir. Donizete Aparecido, obrigado, Donizete. Jair Souza, muito obrigado, um abraço, muito obrigado mesmo. Camille Vitória e Lara Vitória, maravilhosas, minhas filhas, amo demais. Muito obrigado por esse apoio, por essa força que vocês têm nos dado, viu? E que o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo possa alcançar cada vez mais pessoas que possam vir conhecer a sua palavra. Muito obrigado, minhas filhas. Isabel Andrade, Isabel, muito obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado, viu? Luciano Andrade, nosso irmão Luciano, marido da nossa irmã Dalila, um abraço para vocês aí, viu? Que Deus continue abençoando todos vocês, Luciano, a Dalila, Maria Fernanda, o Daniel, que Deus derrame suas bênçãos sobre a vida de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Nivaldo Ribeiro, Nivaldinho, obrigado pela força, viu? Que Deus continue abençoando você e toda a sua família, tá? Muito obrigado. Danilo Ribeiro, Geazi, Danilão, parceirão da gente, muito obrigado, viu, Danilo? Obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado aí, tá? Dorcas, nosso irmão Dorcas, irmão, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela força que tem nos dado, ajudando nós a propagar a palavra de Deus. Muito obrigado, viu? Margarete Diniz, Margarete, muito obrigado pela força, um abração para você e toda a sua família aí, tá bom? Cleide Silva, Cleide, muito obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado, um abraço a todos vocês aí, viu? Amanda Fernandes, Amanda, obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado aí, um abraço para o nosso irmão Michael, esposo da Amanda, um abração para todos vocês, tá? Muito obrigado, viu? Deus abençoe todos vocês aí. Geomar, marido da Érica, do Veracruz. Geomar e Érica, um abração, pessoal. Muito obrigado mesmo. Esses foram as pessoas que nos acompanharam ao vivo aí.
E se cada um de nós fazer a nossa parte, compartilhar esse vídeo, para que esse vídeo cada vez mais consiga alcançar pessoas que realmente necessitam da palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Sem vocês eu não conseguiria estar fazendo este trabalho de propagar a palavra de Deus. E isso tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Obrigado mesmo. Um abração para todos vocês e uma ótima noite, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, e até amanhã. Tchau, tchau, até mais.